Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente está inaugurando um espaço novo de debate público, que é exatamente esse que vocês viram na mídia, Psicanálise Sem Fronteiras. E a ideia é fazer uns 3, 4 eventos no ano. E sempre nessa máxima que a gente acha fundamental na psicanálise, que é o diálogo com outros saberes. Ou seja, a psicanálise dialogando com a filosofia, com a história, com a sociologia, com a literatura. E aí, eu conversando com o Carlos Ferraz, nada como Jurandir para inaugurar esse espaço, porque Jurandir tem essa máxima, essa ideia de não ver a psicanálise como algo fechado só na psicanálise, mas dialogando, inclusive, com a literatura, né? E principalmente depois que Jurandir começou a se preocupar em entender não só o sujeito desse Brasil de hoje, mas esse momento que a gente vive hoje. E foi com essa preocupação que ele lançou um livro, além do princípio do pudor. O livro é muito sugestivo, né, o título, além do princípio do pudor, fazendo uma alusão da obra de Freud, além do princípio do prazer, que na verdade é um livro que são Paixão por Si Mesmo, uma análise comemorativa dos 100 anos da psicologia das massas e análise do eu. Depois ele faz um outro texto, Paixão por Ser Instrumento, ensaio que prefaciou o livro de Contato Caligares, o Grupo e o Mal, né, Carlinhos? Um livro muito interessante, e essa discussão de Caligares está muito presente nesse texto. E, por último, Paixão pela Crueldade, um ensaio que analisa o livro do Soldado Antropofágico, de Thales Alsaber, que ele trabalha muito essa questão de como é importante discutir a subjetividade do brasileiro em um país marcado, por exemplo, pela escravidão. O Brasil, ele não só foi o país que mais adquiriu pessoas pretas escravizadas, algo em torno de 5 milhões, mas como também foi o país que mais tempo demorou para acabar a escravidão. Um dos últimos, no Ocidente foi o último país que acabou com a escravidão. Então ele faz essa abordagem como a questão da subjetividade no Brasil, ela precisa estar implicada também com as questões sociais e históricas, para que você possa entender um sofrimento psíquico para além das questões traçadas pela psicanálise num viés mais tradicional. Então, juntando essas 3 paixões, esses 3 textos que colocam esse afeto paixão, Jurandir faz uma introdução ampla, uma introdução que não é comum em um livro, né, que é quase com a síntese desses 3 livros, e lança um livro novo. Então, na verdade, o livro, além do princípio do pudor, a novidade é essa introdução que ele faz, fazendo quase que uma releitura desses 3 textos que ele colocou para o debate público em eventos diversos. Eu vou fazer uma síntese aqui, uma leitura básica, e depois o Carlinhos vai também fazer uma observação, e vai comentar, e vai debater com todos nós, e a gente abre para vocês, coisa de entre 15 a 20 minutos de cada um, ok? Então vamos lá. Além dos 3 ensaios, o livro de Jurandir tem uma introdução ampla que faz uma síntese dos temas abordados nos ensaios. Fica claro que os ensaios foram reunidos coerentemente como subsídios importantes para se entender a atual conjuntura brasileira, especialmente a surpreendente performance da extrema-direita. Nesse sentido, Jurandir nos oferece a sutileza de um olhar psicanalítico sofisticado sobre a nossa realidade atual, procurando desvendar os traços subjetivos específicos do sujeito extremista brasileiro, com o empoderamento de uma ideologia radical, mais especificamente o bolsonarismo, que exerce atualmente um importante protagonismo nacional. Além do princípio do pudor, é um livro que nos oferece a oportunidade de entendermos o que existe mais significativo na contemporaneidade brasileira e as implicações dessa conjuntura com a dinâmica psíquica regressiva de parte da nossa população. Para Jurandir,
há regressões na constituição subjetiva e no exercício da nossa cidadania, que são facilmente percebidas pelos seus efeitos desestabilizadores, principalmente nos últimos anos, onde o negacionismo, o fundamentalismo e a ascensão da extrema-direita se evidenciaram como traços conjunturais da nossa vida cotidiana. Traços esses que fizeram emergir um além do princípio do pudor, fragilizando em demasia a crença dos que consideravam os valores democráticos como algo da ordem de uma evidência civilizatória, já razoavelmente consagrada. Há, inclusive, um traço da nossa subjetividade atual, pelo menos para uma parcela razoável da população brasileira, que está relacionado à frustração com a convivência com essa situação. Me refiro ao sentimento de mal-estar cívico, algo da ordem de um luto pela perda de um bom senso com questões relacionadas à vida pública civilizada. A importância da ciência, o compromisso com a verdade, o respeito à diversidade e à cidadania. Tal situação subjetiva ganhou um contorno ainda mais significativo quando houve a percepção que pessoas próximas, inclusive amigos íntimos, passaram a respaldar e a aderir a esse tipo de política, não percebendo as contradições evidentes que o extremismo bolsonarista, por exemplo, representava. Boa parte da geração que conviveu com os esforços diversos dos brasileiros para a redemocratização do nosso país, principalmente no final dos anos 70 e nos anos 80, tendo a Constituição de 1888 como grande marco democrático, não imaginava a necessidade de uma defesa tão enfática de valores básicos da civilidade. A escrita de Jurandir nos faz lembrar a indignação de Brecht, quando, na primeira metade do século XX, fez um questionamento distópico. Que tempos são estes em que temos que defender o óbvio? Podemos dizer até que o livro de Jurandir Freire nos alerta e nos convoca para defendermos o óbvio. Logo na introdução, Jurandir cita e comenta dados do livro de pós-guerra, do historiador Tony Judt. Tony Judt é um desses grandes historiadores do século XX, morreu recentemente. E ele traz dados assim impressionantes sobre a Europa do pós-guerra, que são dados comentados por Jurandir logo no início da introdução. São informações acerca da realidade alemã imediatamente após o fim da Segunda Guerra. A intenção de Jurandir, no caso, é a de relacionar a realidade brasileira com outras conjunturas passadas, com o objetivo de fundamentar a ideia de que há uma certa universalidade quando colocamos em evidência as idiosincrasias subjetivas, vinculadas a conjunturas específicas, onde prevalece o medo, o desraizamento, ressentimentos diversos, uma profunda aversão ao diferente, o infamiliar como ameaça constante e a exacerbação do narcisismo e a paixão fundamentalista. Destaquemos alguns desses dados apresentados por Tony Judt. Isso logo após a Segunda Guerra na Europa. 33% dos alemães, já em 50, entendiam que os julgamentos de Nuremberg foram injustos. O julgamento de Nuremberg, vocês conhecem, não é? Foi o grande julgamento dos crimes de guerra cometidos pelos alemães, onde grandes personagens foram julgados, como Göring, o segundo homem mais importante do Estado nazista alemão. Depois de Hitler era ele. Ele foi julgado, condenado à morte, só que se suicidou antes. Então, foi um julgamento histórico, onde a imprensa e a humanidade tentavam entender a que ponto nós chegamos. Né? O que fez com que a civilização que se dizia herdeira do iluminismo chegasse a essa barbárie tão grande que foi o Shoah. Então, vamos lá. De 45 a 49, a maioria absoluta do povo alemão acreditava que o nazismo era uma boa ideia, mas mal aplicada.
Mas a informação mais relevante foi a de uma pesquisa de 46, realizada na zona de controle dos Estados Unidos, em Berlim. Vocês sabem que Berlim foi dividido em 4 zonas de controle, né? 37% dos entrevistados afirmaram que o extermínio de judeus, poloneses e outros foi necessário para a segurança do povo alemão. Essa informação ela é tão assim, desorientadora para todos nós, que eu vou repetir o dado de Tony Jury, e que Jurandir cita no livro. 37% dos entrevistados afirmaram que o extermínio de judeus, poloneses e outros foi necessário para a segurança do povo alemão. Diante dessas e de outras constatações, Jurandir Freire nos questiona o seguinte: o que fez com que tantos alemães persistissem hipnotizados pelo nazismo, mesmo após o julgamento de Nuremberg? É exatamente após esse questionamento sobre a Europa do pós-guerra e guardando as devidas proporções com o caso alemão, que Jurandir se volta para a análise do momento atual de despudor na sociedade brasileira. Uma situação vinculada à consolidação da prática política dos grupos de extrema-direita, mais especificamente o bolsonarismo. Nesse contexto, Jurandir questiona o que gerou um rancor de tal magnitude contra os valores democráticos. O que produziu no Brasil uma atmosfera cultural tão carregada de ódio e disposta a fechar os olhos à imoralidade? Esse termo de Jurandir, para mim, é muito interessante. Fechar os olhos em relação à imoralidade. É algo que essa geração, que eu faço parte, que eu estou com 58 anos, eu sou dessa geração do final dos anos 70, dos anos 80, principalmente dos anos 80, que viu essa redemocratização. A gente pensava que os valores democráticos de cidadania já estavam consolidados, que a gente não precisava gastar muito tempo com o que era óbvio, como Brecht dizia. E agora a gente se depara com isso, tem que fechar os olhos diante disso. Tem que fechar os olhos, não, as pessoas que fecham os olhos, né? O pior que fecham os olhos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho. É isso que assusta um pouco. Seguindo a tradição freudiana, de perceber as implicações da dinâmica psíquica do sujeito com seus respectivos contextos históricos, Jurandir destaca que afetos como ódio, ressentimento, paixão e rancor, e condições subjetivas específicas, como o isolamento do sujeito, os traumas não trabalhados, o sofrimento agudo e a inibição, se vinculam e possibilitam o surgimento de perfis subjetivos que podem respaldar o fundamentalismo populista extremista, principalmente em tempos de instabilidade e em conjunturas marcadas por novas demandas identitárias, que reivindicam uma cultura e uma sociedade mais plural, secular e urbana. Desses contextos históricos, a potência do desconforto com que Freud nomeou como sendo o infamiliar e a identificação com lideranças populistas extremistas ampliam as possibilidades de tensões diversas e exacerbam os discursos e posturas inflados pelo ódio. Ainda mais quando há a emergência de sujeitos carismáticos que se alimentam dessa atmosfera de ressentimentos, desraizamento e da mentira como propaganda de arregimentação. Jurandir tem dedica um espaço razoável para a questão da mentira, a mentira na fronteira com a infâmia, né? Como se mente de forma descarada para arregimentar o seu grupo. Essa situação, segundo Jurandir, é facilitada pela atuação militante das redes sociais, com o seu inusitado papel de manipulação política e ideológica. Nas palavras de Jurandir, estamos convivendo com um transe cívico que afeta a todos nós e que ainda não sabemos bem como lidar. Sendo assim, podemos eleger um questionamento central do livro de Jurandir, qual seja, quais paixões alimentam essa desmedida moral, entendendo como paixão um afeto presente no fundamento de todas as ideologias extremistas. Ampliando o diálogo com outras áreas do conhecimento, como no caso da filosofia, Jurandir cita uma passagem de Kant
que nos ajuda a entendermos os vínculos das paixões com o irracionalismo. Cito Kant, né? Aliás, Jurandir cita Kant. A paixão é a inclinação que impede a razão de compará-la com outras inclinações, e assim de fazer uma escolha entre elas. Por isso, a paixão exclui o domínio de si mesmo, impede ou impossibilita que a vontade se determine com base em princípios. Para Jurandir, a paixão pode ser definida como um sentimento que interfere na autonomia do sujeito. Um afeto inconsciente cuja força o sujeito desconhece, apesar de sofrer o seu impacto. Uma trapaça imaginária, uma espécie de miragem que empurra o sujeito até a soleira do gozo, sem deixá-lo entrever o vazio da sua ilusão. No campo da política, a paixão adquire uma força ainda mais elevada, principalmente quando conectada às mobilizações das massas. Não é à toa que os 3 textos de Jurandir citam a paixão como tema. Um outro aspecto importante relacionado com a paixão no campo da política diz respeito às sutilezas da nossa subjetividade. Para Jurandir, há uma montagem fantasiosa que dá origem ao fanatismo do crédulo, sustentado na ideia de uma conspiração promovida por uma minoria corrupta e oportunista, que atenta contra os interesses de uma maioria imaginária, na qual ele se acha pertencer. Eu não sei se vocês sabem de um movimento que existe de grupos de extrema-direita, chamado Red Pill. Vocês conhecem, né? Que é um pouco isso que o Jurandir está dizendo. São pessoas que têm essa fantasia imaginária de estarem defendendo a verdade, portanto, a pílula vermelha seria aquela cena de Matrix, né? E, portanto, a realidade estaria camuflada por uma ideologia do globalismo e da esquerda, do feminismo. Seria hilário se não fosse trágico, porque a cada vez isso vai se renovando. A última delas foi essa polêmica da Piovani com o Neymar, sobre a questão das praias do litoral do Nordeste, pegando inclusive Pernambuco, que o Neymar atacou a Piovani com termos misóginos. Mas, enfim. O desmentido da realidade objetiva é um traço da particularidade subjetiva do fanático extremista, que se associa a uma luta imaginária do bem contra o mal. Red Pill. Diante dessa situação, pode prevalecer um anseio narcísico que terminaria por incorporar ao desejo do fanático a vontade de experienciar também um tipo especial de gozo, qual seja o de ser instrumento de uma causa maior, na defesa dos valores tradicionais, supostamente ameaçados por uma situação de desmoronamento moral e político. Como afirma Jurandir, o anseio narcísico por tornar-se instrumento de uma infalível entidade e ganhar um lugar cativo do paraíso do gozo, leva o desraizado a agarrar-se cada vez mais à boia da alienação. É nesse momento que Jurandir abre uma ponte, né, para discutir o livro de Carigari, que é exatamente esse gozo por ser instrumento de uma causa maior. E aí que Hannah Arendt, ao tratar de Ashman, em Jerusalém, ela vê essa questão como um sujeito, na modalidade do mal, né? Um sujeito comum, medíocre, que dizia até que gostava dos judeus, mas foi capaz de estar à frente de toda aquela logística que dizimou tantos judeus. Jurandir é um psicanalista que dialoga muito com Hannah Arendt, enfim, e que, portanto, Caligares deu essa oportunidade dele. Ele prefaciou o livro de Caligares, né? E deu essa oportunidade de voltar a discutir essa questão de um gozo subjetivo, de ser instrumento de uma grande causa. No caso da Alemanha, era a causa de livrar a Alemanha das raças impuras. Não é? O filme Zona de Interesse mostra muito isso. O que a gente está discutindo aqui é o filme Zona de Interesse. Um outro aspecto importante é a presença da infâmia nos discursos extremistas. Uma presença vinculada à economia psíquica do sujeito. Segundo Jurandir,
A gestão da infâmia é a extrapolação da expressão gestão da diferença, do estranho, onde há um gozo com a prática da infâmia, que está na ordem narcísica de se ver como modelo, como uma norma, um padrão, indo de encontro à alteridade, sempre vista como ameaça e merecedora, muitas vezes, de ataques diversos. Nesse sentido, tal postura fragiliza os espaços públicos, que são preciosos à civilidade, principalmente no que diz respeito à importância de uma rotina marcada pelo exercício de uma cidadania respeitosa da pluralidade, da diversidade. Como afirma Jurandir, para o cínico extremista, o requisito indispensável do gozo é a degradação da vida pública a céu aberto. A gente viu muito isso também no que aconteceu e está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Como houve uma militância para degradar a função do Estado. O Estado também com a sua importância de salvar vidas, de salvar pessoas. Então, tudo que o Estado fazia não era bem feito. As pessoas estavam sendo salvas por gestos individuais, não pelo Estado. Isso é uma estratégia militante da extrema-direita no Brasil e no mundo. Ou seja, a degradação do espaço público, que o Jurandir cita aqui. Sua megalomania do infame narcisista, sua megalomania narcísica, assim exige. Não basta ser um transgressor como qualquer outro. Ele tem que mostrar que está acima da lei, tem que mostrar que pode ir além do princípio do pudor. Só assim seu gozo obsceno chega ao clímax. A potência da infâmia se amplia, se amplia ainda mais em uma conjuntura marcada pela mentira coletiva, na medida que a ausência de preocupação com a verdade normaliza a prática cínica do extremista. A pandemia recente nos fez perceber como atos infames foram normalizados, com a anuância de muitos brasileiros, que viram nesses atos apenas uma forma de expressão exótica, como nas falas: não sou coveiro, cala a boca, eu sou imbrochável. Devemos ter uma preocupação especial, como nos alerta Jurandir, para o gozo com a infâmia e com a mentira, pois eles nos aproximam do que Hannah Arendt nomeou como banalidade do mal. As considerações de Jurandir nos autorizam a realçarmos, por exemplo, o absurdo da cena de políticos quebrando a placa de Marielle Franco em um ato público. Placa essa quebrada que depois foi colocada na porta do gabinete de um deputado eleito. Por sinal, um dos mais votados no estado do Rio de Janeiro. Isso, para mim, é uma cena trágica da contemporaneidade brasileira. O cidadão quebra a placa, mantém a placa quebrada, guardada, bota na porta do gabinete como troféu. E esse cidadão foi um dos mais votados no Rio de Janeiro. A infâmia não está só nele, no ato. Está na identificação também com seus eleitores. Infâmia, cinismo, fanatismo, extremismo e indiferença para com a dor do outro são termos e afetos que, a cada dia, são normalizados na contemporaneidade brasileira. Citando o Primo Levi, Jurandir é cirúrgico. Antes de morrer, a vítima deve ser degradada, a fim de que o assassino sinta menos peso de seu crime. Voltando ao nosso adoecimento cívico, ainda não sabemos como lidar com o fato de que o nosso vizinho de porta, ou pior ainda, um amigo íntimo, reverbera as práticas e os discursos de uma ideologia genocida. Mas sigamos em frente, na esperança de que a nossa resistência seja forte o suficiente para a superação desses tempos confusos e inomináveis. Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Passar para... Obrigado. Revolução totalitária, eu continuo sem entender o que é que faz com que pessoas consigam perpetrar atos como o que eu vou colocar aqui para vocês, né, numa passagem citada por Contardo, e o que faz com que pessoas, que muitas delas, todos nós temos pessoas próximas,
querida, né, dentro do que a gente chama hoje de extrema-direita, né? Como é que faz com que aquelas pessoas não consigam perceber a violência, a brutalidade que eles estão, de alguma maneira, defendendo, né? Antes de discutir alguns pormenores, né, para a gente poder, enfim, trazer o diálogo para um campo que eu considero um campo mais delicado, que é o campo da clínica, né? Eu queria aproveitar, né, para falar que a escolha de Lula, né, por Jurandir, né, Jurandir Freire Costa, não sei se todos aqui são da área da psicologia, da psicanálise, eu acho que não, né, mas Jurandir Freire Costa é assim o grande nome brasileiro, né, para mim é o maior psicanalista brasileiro, né, que vem de uma linhagem, né, de Hélio Pellegrino, né, uma linhagem de psicanalistas completamente envolvidos e sensíveis a questões políticas, em primeiro lugar, a solidariedade ética, e psicanalistas preocupados em transformar a psicanálise em um saber tal como ele foi produzido na época de Freud, um saber aberto a outros saberes. Foi assim na origem, depois se transformou num saber escolástico, não é? Aprisionado às instituições, como se a obra de Freud fosse uma espécie de Bíblia, né? Assim como a obra lacaniana fosse uma espécie de Bíblia que poderia ser entendida por ela mesma, e tanto que Jurandir, por muito tempo, aqui no Recife, né, e no Brasil, era elogiado, mas as pessoas sempre faziam questão de dizer no final, mas ele não é psicanalista, né? Ele é assim um cientista social, é um sociólogo, mas um psicanalista não, né? Então é maravilhoso que Lula abra esse novo espaço de debate, né? Psicanálise além das fronteiras, trazendo um autor que, no meu entendimento, sempre foi fiel ao modo como a psicanálise foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida como um saber além das fronteiras. Além das fronteiras da psiquiatria, além das fronteiras da medicina, da neurologia, além das fronteiras de uma certa filosofia reinante na época, além das fronteiras da pedagogia, né? O grande trabalho de Freud, antes da gente voltar para esse tema que é tão difícil, né? Acho que eu vou ficar falando de coisas que eu sei para não ter que abordar coisas que eu não sei. Um grande trabalho de Freud para mostrar como ele foi além das fronteiras, né, foi exatamente poder ouvir aquelas mulheres da época, né, alguns homens também, que sofriam com paralisias corporais de natureza histérica, né, ele conseguir fazer daquilo uma peça de luta política. Né? Ele conseguir fazer da clínica um lugar que se projetava para além da clínica. E na própria clínica, ele conseguir fazer da escuta das histéricas uma grande novidade. Ninguém escutava doente mental. Né? Ninguém escutava pessoas com problemas, com aflições, com sofrimentos subjetivos. Né? Quem inventa essa forma de cuidado baseado em escutar alguém atentamente, sem julgamento, a fim de que essa escuta produza um efeito de reorganização, isso foi exatamente Freud quem fundou. Foi a psicanálise quem fundou isso aí. Né? E Freud não só fundou esse modo de cuidado, como escreveu um texto que toda vez eu me engano no título, mas a moral sexual cultural e o nervosismo moderno, em que ele exortava médicos da época e pedagogos da época para que os pedagogos construíssem novas imagens da sexualidade feminina, que não deixasse a mulher naquele lugar da época de um ser que só poderia se valer da sexualidade para fins reprodutivos, e exortava
os médicos para que eles desenvolvessem, né, os farmacêuticos, enfim, desenvolvessem métodos anticoncepcionais que permitissem às mulheres poderem viver as suas sexualidades sem o obstáculo de uma gravidez indesejada. Ou seja, o trabalho de Freud foi um trabalho construído a partir de uma clínica psiquiátrica além das fronteiras, foi um trabalho desenvolvido por um médico que queria transformar realidades sociais, mesmo que Freud fosse avesso à política, né? Tem um pouco esse paradoxo. Reich, um grande psicanalista da época, filiado ao Partido Comunista, terminou sendo um pouco escanteado da psicanálise, porque Freud não queria ligação com a psicanálise. Então, tem paradoxos. Freud trabalha em prol da libertação feminina, mas acreditava que mulher tinha inveja do pênis masculino, queria ser um homem. Enfim, com todos os paradoxos freudianos, né, a psicanálise nasceu como um saber que extrapola fronteiras. E, infelizmente, durante muitos anos, se manteve como um saber dentro, enclausurado a fronteiras das instituições psicanalíticas. Né? E um autor como Jurandir Freire Costa, assim como Hélio Pellegrino, assim como Conrado Caligares, Maria Rita Kell, Joel Birman e outros, eram vistos com um certo desdém, como se eles não fossem psicanalistas fiéis ao texto freudiano ou fiéis ao texto lacaniano. Né? Exatamente porque eles iam além das fronteiras. Né? Então eu não poderia perder uma oportunidade como essa, né, para homenagear um autor que, para mim, é a referência assim, máxima na minha formação, né, e uma referência enorme de como alguém consegue conciliar o estudo do subjetivo, da particularidade, do mundo intrapsíquico, né, da dimensão do inconsciente, com o mundo da cultura, da sociedade, dos movimentos históricos, da antropologia. É uma mestria o que autores como Jurandir e Contardo fazem. Né? Então, Lula pediu uma tarefa de Hércules aqui. Né? A gente trazer a obra de Contardo, né? o Grupo e o Mal, que, por força de contingências, eu só consegui ler uma vez. Eu não consigo dar conta de uma obra lendo apenas uma vez. Eu precisaria ler uma segunda, uma terceira. Lendo apenas uma vez, eu não entendi o que eu acho que seria fundamental entender para transmitir de forma sistemática. E o livro de Jurandir, idem. Né? Um livro mais fininho, menorzinho, como Lula está dizendo, a reunião de 3 artigos, mas que não tem nada que não seja denso, que não seja aquele conjunto que remete a inúmeras outras referências, a inúmeras outras questões. Então, bom, eu vou, para não dizer que eu fui convidado para falar de um tema e não falar do tema, né? Que eu acho que seria a saída mais honesta, dizer, olha, li, Lula, estudei, mas não tenho condição não sei o que dizer não. Por isso que eu disse para Lula, vamos fazer um bate-papo, né, aquela coisa meio democrática, para ver se a gente se sai melhor. Mas é isso mesmo, né, um tema difícil, que eu continuo sem entender, mas que cabe, a leitura me permitiu trazer algumas perguntas fundamentais. Né? A gente tem no livro de Contardo e no livro de Jurandir a análise de 2 momentos, vamos dizer assim, de atmosferas autoritárias. Né? No livro de Contardo, a atmosfera do nazismo e a prática do extermínio. Né? Ele não estuda o momento da degradação da vítima, que seria o momento da propaganda, que a gente sabe, né? Fazer judeu coincidir com um rato, né? E os nazistas com gatos, como naquela célebre história em quadrinhos de, como é o nome dele? Maus, né? Ou falar que os judeus são vermes, que atentam, que fazem, enfim, tentativas de dominar o mundo, né, com grandes danos para a humanidade. Esse trabalho da propaganda que vinha degradar a vítima, quem sabe seja a etapa do Brasil. Né?
seja a etapa do nosso momento autoritário. É um momento de uma fala de ódio, né, de uma fala de descompostura, né, de um gozo a céu aberto, com a degradação do outro, exatamente para preparar algo que vai vir no futuro. Né? Então, o trabalho de Jurandir, ele está no presente brasileiro, que felizmente deu uma folga agora, mas vai voltar com tudo nessas próximas eleições, se brincar até pior do que antes, né? Porque eles vêm de uma condição de perdedores agora, eles têm que ir à forra, eles têm que triunfar. E o trabalho de Contardo se coloca na discussão específica de como foi possível para aquelas pessoas que estavam ali na tropa, na posição de quem faz o extermínio, como é que eles conseguiram lidar com aquilo. E aí cada um tem uma tese, uma hipótese para tentar entender o que aconteceu. No caso do nazismo, o interessante é que nessa etapa do extermínio, não na etapa inicial, mas na etapa do extermínio, já não cabia mais histrionismo, já não cabia mais discurso de ódio, já não cabia mais, por exemplo, fazer o trabalho feio, o trabalho sujo, de ir lá e dar tiro na nuca de pessoas, né? 100, 200, 300, 400, eu vou citar aqui o caso de um vilarejo polonês, já não cabia fazer isso com demonstração de prazer, né? Muito menos com um sentimento, vamos dizer assim, de um certo... não poderia, teria que ser sóbrio, teria que ser contido, né? Que é exatamente isso que Contardo vai chamar de um gozo com a instrumentalidade. Teria que ser sem prazer, teria que ser sem sadismo. Qualquer sadismo iria mostrar que o grande projeto nazista é um projeto grosseiro. E nem de longe eles queriam ser vistos como grosseiros. Eles queriam ser vistos como sublime. O mundo um dia nos agradecerá. A gente está fazendo um trabalho sujo aqui, mas vocês no futuro vão dizer: a humanidade ficou bem melhor. A humanidade floresceu depois do que fizemos. Mas lá naquele momento, era preciso, portanto, conter os sádicos. Contardo fala como eles eram mal vistos naquela etapa ali. E a grande maioria, eles estavam ali dizendo: até gosto dos judeus, tenho amigos judeus, não tenho nada contra no sentido pessoal, mas é um mal necessário exterminá-los. Precisamos fazer isso. É como se fosse uma tarefa ingrata, né? E aí eu vou ler uma passagem aqui do início do livro de Contardo para vocês verem esse clima de gravidade, de contenção, em que já não cabe mais discursos histriônicos, discursos de ódio, uma certa atitude, vamos dizer assim, grosseira. É preciso fazer o que tem que ser feito, mas fazer com, vamos dizer assim, como cumprimento do dever. Contardo cita que em 42 o batalhão de polícia da reserva alemã entra num vilarejo polonês chamado vilarejo de Józefów, na Polônia, né? E ouve as ordens do dia do comandante, que era o Major Wilhelm Trapp, sei lá, não sei como é que pronuncia em alemão. Contardo então deixa o Christoph Browning descrever como foi esse momento em que o Major Wilhelm Trapp orienta a tropa, tá? Para fazer um massacre. Diz ele: pálido e tenso, com a voz sufocada e lágrima nos olhos, Trapp visivelmente lutava para se controlar enquanto falava. Gente, deixar claro para vocês, Trapp é o nazistão aqui. É o major que vai dar a ordem para que se entre lá no vilarejo polonês
e massacre aquelas pessoas. Ele, então, visivelmente lutava para se controlar enquanto falava. O batalhão teria, ele lamentava, que cumprir uma tarefa das mais ingratas. Não era algo que lhe agradasse pessoalmente, na verdade, a deplorava, mas as ordens vinham das mais altas autoridades. Se porventura isso tornasse mais fácil o que tinham pela frente, os homens do batalhão poderiam se lembrar que na Alemanha, naquele momento, bombas eram despejadas sobre mulheres e crianças. Como se dissesse, olha, a gente precisa fazer isso aqui. Nosso país está em perigo. Mas, ainda assim, ele dizia o que ia ser feito com lágrima nos olhos e com uma certa contenção. Isso, gente, só torna mais difícil entender a situação. Se a gente estivesse dizendo que o Major Trep estava aqui louco para que amanhecesse o dia, para que eles pudessem entrar naquele vilarejo e tocar o terror, a gente teria uma facilidade maior de entendimento, né? Continua o Trep. Ele finalmente chegou à questão, quer dizer, continua o Christoph, né, a descrever. Ele finalmente chegou à questão. Os judeus haviam instigado o boicote americano que prejudicava a Alemanha, diz Trep, ainda tentando dar uma razoabilidade para o que eles iam fazer, né? Bombas estão sendo jogadas, os judeus instigaram o boicote americano, então se motivem, né? Agora, se motivem da seguinte forma. Pelo depoimento de outros, o major teria afirmado que os judeus de Yusefol estavam mancomunados com a resistência clandestina contra o regime nazista. O batalhão receberia, então, ordens de fazer uma triagem desses judeus. Os capacitados do sexo masculino iriam para um campo de trabalho e todos os demais, mulheres, crianças e idosos, seriam fuzilados pelo batalhão. Depois de explicar tudo isso aos subordinados, Trep propôs algo surpreendente. Se um ou outro dos soldados mais velhos não se sentisse capaz de cumprir a tarefa, poderia sair da formação. Contardo fala que nessa companhia havia em torno de 500 homens. Dos 500 homens, 12 soldados apenas se prestaram ao trabalho de ir lá e matar mulheres, idosos e crianças, né? Aí Contardo diz que não havia julgamento, ele citando um advogado, um juiz, que não havia julgamentos condenatórios para soldados que tivessem pedido para não participar desses momentos de matanças, né? Ou seja, Contardo com isso, ele quer complexificar a tese. Como é que pessoas que têm sensibilidade, que pediram para não fazer tal coisa, como é que mesmo assim eles continuaram dentro da máquina, funcionando como instrumento, funcionando como elos dessa cadeia, né? Então, o que é mais difícil de entender é exatamente a tese de Hannah Arendt, quando ela disse, diante do julgamento de Eichmann, que Eichmann, provavelmente, um cara que estava lá no terceiro escalão, né, do exército nazista, responsável pelas câmaras de gás, responsável pela deportação dos judeus, ou seja, alguém que botou a mão na massa com vontade. Mas Hannah Arendt diz, provavelmente Eichmann deve ser um bom pai, deve ser um bom amigo, deve ser um bom filho, um bom trabalhador. Ele não é, nem de longe, um monstro, né? E segundo os autores comentam, Hannah Arendt com isso perdeu milhares de amigos. Porque os amigos judeus, porque assim como é preciso degradar a vítima, né, como Lula estava dizendo, é preciso também degradar Eichmann para poder depois condená-la à morte sem maiores culpas.
né? E o que Hannah Arendt fez foi exatamente dizer: ele pode até ser julgado e condenado à morte, mas não justifiquem dizendo que ele é um monstro. Vocês podem até justificar dizendo: uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer um de nós, entrou dentro de uma máquina de extermínio e funcionou como instrumento. Isso pode ser suficiente para condená-lo à morte, mas não o degradem, dizendo que ele é um louco, um monstro, uma figura deplorável, etc, etc. Isso é o mais chocante de Hannah Arendt, da identificação de Hannah Arendt, e Contardo tenta discutir metapsicologicamente essa ideia de Hannah Arendt da banalidade do mal, querendo dizer que o mal, esse mal radical, ele não precisa de raízes profundas e monstruosas para poder se expressar. Ele pode se expressar pela superfície de pessoas comuns que estavam loucas para que aquilo ali acabasse logo, né? E a gente pudesse ter a nova nação alemã, né? Que já não fosse preciso fazer aquele trabalho sujo. Então, isso é que Contardo dá tratos à bola, né? Hannah Arendt, na época, tentou dizer que era um conjunto de fatores, como Lula estava trazendo, do desenraizamento, do sentimento de desamparo, como Jurandir toca como tese principal, dos alemães naquele momento, né, o desenraizamento, o isolamento, o sentimento de desamparo, a humilhação derivada da Primeira Guerra Mundial, e uma série de outras causalidades. Não falta hipóteses teóricas para tentar explicar por que a Alemanha se tornou nazista, né? E é interessante pensar que, se com poucos anos os alemães estavam inocentando, né, de certa maneira, né, ou pelo menos ponderando sobre o trabalho, o projeto nazista, é também interessante pensar que 4 anos antes, Hitler tentou ser Hitler e foi preso, né? Aquilo ali não foi aceito. 4, acho que um pouco mais, né, Lula? Pronto, e 10 anos antes. 10 anos antes, ele tentou ser Hitler. Tentou ser Hitler no sentido, tentou propor aquele projeto e não foi aceito. Já tínhamos passado da guerra. A Alemanha estava humilhada, né? Ou seja, é preciso condições muito específicas, muito particulares, e é isso que me faz ter uma sensação de li tudinho, mas ainda não entendi, né? Li com atenção, mas ainda não consigo sistematizar, porque é preciso, de fato, situações muito sutis, muito pontuais, complexas, para a gente entender como é que um é capturado nessa malha e outro, da mesma família, que mora do lado, que é amigo e tudo mais, não. Né? Que coisa é essa? Por quê? Que mecanismo seletivo é esse? Desamparado, todos os alemães estavam. Né? Humilhados, todos os alemães estavam. Mas houve várias operações Valkyria, né? Para destruir Hitler, para matar Hitler. Né? Países da Europa, né, se colocaram contra. Um país como a Dinamarca, que não teria condição nenhuma de fazer frente ao exército de Hitler, disse com todas as letras. Se vocês, o comando nazista chega na Dinamarca, diz para o rei: eu quero que você ordene que todos os judeus do seu país coloquem a estrela de Israel no braço a partir de amanhã. Aí ele disse: ok, a partir de amanhã, eu e todos os meus estarão com a estrela de Israel no braço. Aí você quiser, você entra aqui e leva todo mundo. A gente não vai facilitar o trabalho de vocês, não. E é outra coisa chocante que Hannah Arendt coloca. Países em que não houve colaboração ou do governo, ou mesmo da comunidade judaica, para que se identificasse quem eram os judeus, o nível de captura ficava em 5%. Países em que houve colaboração, ou do Estado, ou de instituições até judaicas,
o nível de captura chegou a 80%, 85%. Né? Tudo isso complexifica imensamente os motivos, as razões para a gente entender por que alguns são capturados e outros não. O conjunto de hipóteses que a gente vai ter em Contar de Jurandir, elas são hipóteses muito interessantes, até porque eles precisam fazer um casamento, que é um casamento muito difícil, que é o casamento do panorama ideológico da época com as montagens subjetivas do mundo psicológico, né? Do que a gente chama de intrapsiquismo. Né? As montagens, basicamente, a gente poderia dizer, são duas, né? Tentando sistematizar um pouquinho. Né? Lula, me diz quando está no tempo, que eu prefiro a troca do que ficar nesse papel aqui e tentar explicar o que eu não entendi direito. Né? Quando chegar na hora... Está no tempo já? Então eu vou só fazer essa comparação rápida. É porque eu me empolguei aqui, né? Mas me empolguei sobre o não saber, né? Mas são duas montagens rápidas assim que dão um pouco o tom, e eu vou trazer um caso clínico só para quem não é da área entender por que aquilo tem tanto peso. Por que aquilo que eles atribuem ao intrapsíquico tem tanto peso? Né? Porque a gente tem esse panorama ideológico, esse panorama histórico, esse espírito da época, como se coloca, nos dias de hoje para a ascensão da extrema-direita, no início do século XX para a ascensão do nazismo, mas a hipótese de Contardo é, para que o sujeito aceite ser instrumento da ordem do outro, né? E cumprir tarefas ingratas, tarefas sujas, tarefas feias, tarefas moralmente deploráveis, e eles próprios consideravam assim, Contardo diz, é preciso que eles estejam enredados no que Contardo chama, numa linguagem teórica da psicanálise, de uma colocação do sujeito como falo materno, como sendo aquele que vai ser o falo materno. O que é que significa isso em psicanálise? Significa dizer que o bebê humano tem uma enorme necessidade de poder ser aquilo que completa a mãe de quem ele depende. Né? Ele quer ser tudo que a mãe precisa para se sentir feliz, completa, e com isso poder se dedicar só a ele. É um pouco como na vida amorosa, um namorado ou uma namorada um pouco mais ciumenta tenta dizer para o companheiro ou a companheira que ele não precisa de mais ninguém. Né? Basta eu e você e eu juntinhos, né? Que a gente resolve a situação. Né, da minha demanda, da tua demanda, do meu desejo e do teu desejo. Então, Contardo considera, a partir dos estudos de psicologia do desenvolvimento, a partir das psicoterapias infantis, é porque isso parece uma coisa meio estranha, eu acho, para quem não é da área, mas é a partir de observações de crianças, a partir de psicoterapia infantil, a partir de teorizações, Contardo considera que num momento da infância, num certo momento da infância, tudo que a criança quer é ser isso que seria o que completa a mãe. A gente chama isso de falo materno. Aquilo que completa a mãe. Aquilo que consegue obturar todas as faltas maternas. Então a criança, com isso, garantiria aquele lugar de privilégio no desejo da mãe. E aceitaria abrir mão de si. É isso que é o gozo do instrumento. Eu abro mão de mim mesmo, abro mão da minha particularidade, abro mão do meu desejo para ser instrumento do teu desejo. Né? Isso está na religião também, né? Na oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento, só que aqui é de vossa paz. Né? Mas eu abro mão de mim mesmo para isso. Eu abro mão da minha idiosincrasia, da minha particularidade e do meu desejo, né? Para poder ser apenas aquele que, destituído
de subjetividade, né, destituído de minha particularidade, vai apenas colar no dever que o outro me coloca. Então, eu vou aceitar, ir lá, levar, como Contardo diz, naquela época ainda não tinha câmara de gás. Câmara de gás que foi recebida pelos nazistas com uma alegria de alívio, e não com uma alegria sádica. Com alegria de alívio. A gente não vai precisar mais levar essa pessoa até um determinado lugar, apontar um revólver, uma espingarda para o pescoço dela, atirar e ficar sujo de pedaços de sangue, de cérebro e de osso. Né? Eles diziam, a câmara de gás é como se fosse um alívio. Que bom que a gente não vai mais precisar fazer aquele trabalho tão grosseiro. Fica parecendo cinismo, não é, a nossos olhos. Porque a gente ainda espera que quem se presta a uma tarefa dessa seja um monstro. Se a gente aceita a construção de Hannah Arendt, de que quem faz essas tarefas são pessoas comuns, que se incomodam de fato com aquilo, estão fazendo aquilo porque é necessário, né, em prol da nação, a gente entende que a chegada das câmaras de gás tenha dado alívio. É esse o testemunho de Eichmann, né? Porque ele não precisaria mais fazer aquilo que era muito degradante. Era algo que ficava mais, vamos dizer assim, burocraticamente funcional. Eles entram lá, eles próprios tiram a roupa, acham que vão tomar um banho, né? E de repente o que cai dos chuveiros é gás e não água. E eles morrem rápido, é quase indolor, né? Então fica todo mundo com a consciência tranquila. Né? Então, para Contardo, o que haveria seria essa ligação aí entre a ideologia que diz você está destituído narcisicamente daquilo que pode lhe dar sentimento de potência, de autoestima, precisamos fazer um trabalho sujo, vamos então aceitar o extermínio dos judeus. Para isso, eu tenho que sincronizar na minha subjetividade mais íntima com aquela submissão ao desejo materno que me garantiria um lugar de privilégio no desejo materno, nos braços da mãe, que vai me dar, portanto, um consolo com relação ou à minha ambição, e aí é interessante ver que em Contardo a coisa se resolve pela via de uma ambição narcísica, mas em Jurandir, com aquele espírito sempre de justiça, de solidariedade, é como se Jurandir quisesse encontrar, né? O livro de Contardo não cita desamparo, mas Jurandir quisesse encontrar o seguinte: vai querer ser falo materno, não por ambição narcísica, de querer ser o único que mamãe deseja, mas por desamparo, para fugir da angústia de desamparo. Como se fosse uma maneira de colocar, nesse caso, a criança, que depois vai ser o adulto assassino, numa posição de quem é traumatizado, né? De quem está precisando escapar de um sofrimento. Né? Para mim, isso em Jurandir é, vamos dizer assim, algo nobre. A tentativa de tentar explicar algo tão vergonhoso, ainda procurando o seguinte: eles são agentes do trauma, mas é provável que eles sejam igualmente traumatizados. Né? Em Contardo, quando ele diz a criança quer ser o falo materno, isso não está na ordem do desamparo, isso está na ordem da ambição narcísica. Eu quero ser o máximo. Né? O namorado que quer com a namorada, ou o namorado, a namorada que quer com a namorada ou o namorado, enfim, todas as possibilidades, queira só ele ou só ela, não é propriamente porque sem você eu não tenho ninguém. Você tem teu grupo de amigos, você tem teu grupo de amigas, você tem teu trabalho, você tem sua família. Não, mas eu quero você só para mim. Ou seja, isso é que a gente estaria dizendo que é uma ambição narcísica. Eu quero esse gozo de saber que você é só minha, ou só meu. Está na ordem da ambição. Em Jurandir, claramente ele vai dizer, isso é da ordem do desamparo. Ou a criança se sente em angústia, ou ela não vai buscar querer ser falo materno.
Eu acho a observação de Jurandir não só mais generosa, como eu acho ela mais realista. Uma criança, a gente avalia a saúde de uma criança conforme a capacidade dela se descolar da mãe e explorar o ambiente ao redor. Ou seja, exatamente ela deixar de querer ser e de querer ter a mãe só para si e ter a mãe como um dos objetos de apoio e de prazer. É exatamente essa expansão que está no movimento natural de uma criança. Uma criança que vive agarrada à mãe, não é uma criança que pensa assim, eu consegui, ninguém me castrou, ninguém me impediu, então eu estou aqui só com mamãe só comigo. Isso seria estranho ao funcionamento de uma criança. O que a gente espera de uma criança, e aí tanto numa cultura como a nossa, tudo bem, individualista, que quer a autossuficiência, a autonomia, mas mesmo em culturas etnográficas em que você vê aquela criança ali se juntar ao coletivo. Então, que história é essa de ficar colada ao outro? A troco de nada. Né? Então, em Jurandir, assim, com todo respeito pela tese de Contardo, acho a tese de Contardo extraordinária, quem bolou essa história de querer ser instrumento foi Contardo, inspirado em Hannah Arendt, mas eu acho que a tese de Jurandir, quando ele diz ou tem um desamparo por trás, ou tem um sentimento de impotência, ou o sujeito não vai querer essa colagem. Essa colagem depende disso. Sem esse sentimento de impotência e de angústia, o sujeito vai naturalmente se deslocar para uma ampliação do domínio dos objetos. Né? Vai se deslocar para uma certa construção de coletividade. Né? Então, nesse sentido, com essa pequena comparação, pouco que eu entendi do livro dos dois, eu acho que mostra a genialidade de ambos, né? A tentativa de tentar encontrar um correspondente nas relações primárias, mãe-bebê, onde nasce o psiquismo, no nosso entendimento, ao mesmo tempo articulando isso com uma questão ideológica fundamental. E deixo claro, mesmo em Contardo, em Jurandir também, mas em Contardo, essa tese não serve para explicar tudo. Ele entende que poderia ter os sádicos de fato, poderia ter aqueles que não estão nem aí, né? Vou fazer, mas tanto faz, né? Eu sou simplesmente um... Se me mandarem fazer, eu faço, não em prol de um dever maior, espécie de como aquele exército, como é que Putin usa, os caras que são pagos para isso. Os mercenários. Pronto, como mercenários, não é porque eu gosto de Putin nem nada, é porque me pagam, né? E teria o terceiro grupo, que Contardo diz, esses aí parecem terem perdido a sua dimensão de particularidade, de identidade e subjetividade. É para esses aí que Contardo formula a tese da instrumentalidade. Né? Então, acho interessante colocar isso aqui, porque esses autores, como Contardo e Jurandir, também ficam perplexos diante do fenômeno. Obviamente, a minha perplexidade é muito maior. Né? Jurandir e Contardo seria capaz de desdobrar imensamente mais como é que essas montagens, como é que essas hipóteses conseguem dar conta de uma certa explicação de uma coisa como essa. Mas eles também ficam perplexos. Né? Eu acho que a cultura universitária, a cultura civilizatória que a gente mais admira é a cultura da dúvida. Né? É a cultura da incerteza. E que muitas vezes a gente termina esquecendo de definir metodologicamente o alcance de uma hipótese. Aquela hipótese fica parecendo que agora explica tudo. Né? Então, que fique claro, essas hipóteses colocadas são tentativas, são ensaios incompletos. Né? E não foi porque eu não entendi, não. Eu tenho certeza que eles acham isso. Né? São ensaios incompletos para uma coisa que continua sendo chocante e é importante que ela continue sendo chocante. Né? Enquanto ela for chocante, enquanto ela for misteriosa, a gente vai continuar querendo falar sobre isso e querendo, então, encontrar outros caminhos.
Porque, de fato, as pessoas que hoje aderiram à extrema-direita, aderiram no sentido forte do termo, não no sentido anti-PT, né, num sentido mais brando, né, porque você teria uma espécie de escala aí. Mas aqueles que acham que tem que fazer o gestozinho, né, da supremacia branca, ou que tem que tomar um copo de leite numa apresentação, aqueles ali e pessoas que apoiam isso, que são muito próximas a nós, eu acho que esses precisam continuar no campo do mistério, né? Eu acho que é uma maneira da gente respeitar a complexidade e respeitar, de uma certa maneira, os vínculos que a gente tem com essas pessoas, né? Para não transformá-las em meros instrumentos. Né? Como se, fazendo isso, a gente destituísse eles de subjetividade. Essas pessoas, em qualquer momento, podem sair dessa montagem. Né? Não sei se é otimismo meu, mas tem certas pessoas que eu olho e eu digo, você está quase saindo. Tem uma pessoa que eu conheço, um bolsonarista de carteirinha, que na empresa dele, ele começou a chamar mulheres para dirigir caminhões. Programa é Mulher na Direção. Eu digo, peraí, deixa eu tentar entender. Peraí. Mulheres na direção, mulheres na direção. Eu quero que elas agora tomem a frente desses caminhões e faça, de lugar de mulher, também dirigir caminhões de carga, etc, etc. É o mesmo sujeito que apoia uma série de pautas do bolsonarismo. Certo? Enfim, eu não vou falar mais nada não. Deixa para o debate. Vamos tentar, eu queria apenas mostrar essa perplexidade, né? Tem um caso clínico que depois eu quero falar sobre ele, mas vamos, salvem a gente um pouquinho, né? Salvem Lula não, Lula está todo organizado aí. Me salvem, vamos conversar para a gente poder a partir daí desenvolver outras hipóteses, tá bom? Então era essa a pequena contribuição que eu queria dar. Passar para vocês. Só antes, Carlinhos, você me lembrou que talvez uma forma de ligar tanta perspectiva de Jurandir como contar sobre a questão do desamparo seja a ideia de um vazio ampliado que o sujeito sente, principalmente em épocas de transição, de desmonte, né? Nos anos 30, por exemplo, havia um desmonte da cultura, um desmonte da sociedade, um desmonte até motivado pelo fim da Primeira Guerra Mundial e das consequências do Tratado de Versalhes. E hoje em dia, nessa temporaneidade que a gente vive, que também há um desmonte da transição. Então, sujeitos que têm traços psíquicos, assim, que dialogam com medo, ressentimento, com frustração, com timidez exacerbada, esses sujeitos, muitas vezes, eles ficam mais suscetíveis a ideologias que puxam ele para uma grande causa, seja na ordem do narcisismo, talvez até se identificando com a fragilidade na transição do narcisismo primário, né? A simbiose com um grande outro, esse grande outro sendo o partido, a causa, o líder, ou seja, na ordem também de taponar esse vazio exacerbado nessa ideia de que há uma ameaça à ordem, à família, à tradição, e ele se coloca como a solução para conter essa ameaça. Que a gente viu cenas recentes no Brasil que são hilárias, né? Pelotões de soldados marchando com pessoas completamente fora de forma, com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, que é uma coisa que parece filme, comédia. E o pessoal não, o pessoal está realmente acreditando que estão dentro de uma ordem para salvar o Brasil desse desmonte que a ideia do globalismo é uma ideia que prevalece para alguns. Eu acho que vocês sabem mais ou menos o que é essa ideia do globalismo. É uma pauta da extrema-direita que acha que, a partir de uma superação, vamos dizer assim, da estratégia marxista de trocar a luta armada, a revolução concreta, objetiva, para construir o socialismo, a partir de Gramsci, houve uma opção pela cultura. Então, a grande revolução socialista seria através da cultura, modificar cabeças e mentes, que Olavo de Carvalho foi o grande guru dessa ideia e espalhou pelo mundo afora, pelo Brasil,
essa noção de globalismo. Então, essas pessoas veem globalismo em tudo. Professor é globalista, professor é de esquerda, o médico é de esquerda, quem defende a Amazônia é de esquerda, enfim, as ONGs são todas de esquerda, só quem não é de esquerda é essa minoria. A gente quer passar para vocês, para que vocês façam as intervenções. Tem um pedido que é o seguinte: como a gente está gravando, vocês serão filmados na hora da intervenção, que vocês autorizem, que vocês, por favor, fiquem de pé para poder pegar o microfone e para que o rapaz possa filmar vocês. Fiquem à vontade, viu? Você pode ficar de pé aqui, querido? Pode ficar de pé aqui? Não, pode ser aqui do lado, ali perto. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Caio. Tem um desdobramento meu dessa reflexão que já vem há alguns anos me angustiando. E essa angústia começa com as aulas de Ferraz que eu tive na faculdade, que ele tive o prazer dele ser meu professor. E o raciocínio segue esse que ele expressa quando a gente começa a olhar para o nazista. Antes olha como um monstro, e aí traz Hannah Arendt dizendo que, bem, não é um pai de família como qualquer outro, desmonstrifica. E é muito fácil eu não me identificar com o monstro, já que eu me imagino como não monstro. Então é fácil eu chamar o outro de monstro e não me identificar. E aí vem Hannah Arendt e tira ele desse lugar de monstro. E aí, o meu desdobramento que há 10 anos me angustia é: se eu tenho dúvida de como o outro está lá assim, ele não sabe, ele sabe, e aí eu volto para mim, que também não sou monstro. E aí eu passo a me identificar nessa possibilidade de estar banalizando o mal e não saber. E isso me angustia há anos. Começou contigo, Ferraz. Tu me trouxe essa pulga atrás da orelha. E aí a provocação que eu trago para vocês é: existe algum farol, algum teste, assim, claro que não um teste, mas um teste nem que seja uma reflexão filosófica, alguma metodologia auto-implicada, para eu, de algum modo, perceber que talvez eu esteja banalizando o mal, porque fica parecendo que a gente sempre está olhando para um grupo que, eita, aquele não banaliza o mal e aquele banaliza. Que coisa, né? Não entendi, deixa eu pensar. Mas não é aquele ou aquele, eu tô lá. Só que, como é que eu vou saber em qual grupo eu tô? E aí eu provoco vocês para saber se tem alguma coisa para eu perceber que eu estou banalizando o mal. Obrigado. Vai. Falar rapidinho, passar para Carlos. Eu queria responder sem muito colocar o aspecto na banalização do mal, mas na questão da violência extrema. A violência extrema nunca deixou de ser parte do expediente da montagem das sociedades e dos grupos diversos. Se você pegar lá no Antigo Testamento, por exemplo, a diferença do Deus do Antigo Testamento e comparar com o Deus do Novo Testamento, você vai perceber que o Deus do Antigo Testamento é um Deus nacional, é um Deus dos hebreus, e há passagens de uma violência extrema absurda. Se você pegar as pragas do Egito, você vai ver isso. Quer dizer, e o que justifica isso? A ameaça do outro. Quer dizer, a violência nunca deixou de fazer parte do bem. Aquilo que Freud diz muito, muito bem, é que o ódio, o bem, a prática do bem e o ódio está também associado à questão do amor. Eu posso potencializar o meu ódio na medida que eu potencializo o meu amor. Tem um filme que não é profundo, que é Guerra nas Estrelas. Não é um filme profundo. É Guerra nas Estrelas? Que tem o Jedi, Eu estou enganado. Eu não sei, porque tem 6 versões já, né? E pior que ele vai e volta, eu fico completamente perdido. Mas tem um que é o porquê o mauzão lá, que é o Darth Vader, ele, quando era garoto, ele foi rejeitado para ser Jedi. Você lembra, né? Que você deve ser fã. Por que ele foi rejeitado? Pelo amor profundo pela mãe. Veja que interessante. Ele é rejeitado, ele não é bem rejeitado, mas ele é alertado, o treinador dele é alertado: olha, tem uma coisa de estranha nele, é o amor profundo pela mãe. O amor profundo pela mãe pode gerar uma potência de maldade contra os inimigos que possam vir a fazer alguma maldade contra a mãe. E é isso que vai acontecer. Quando a mãe for sequestrada, escravizada, alguma coisa assim, ele vai destruir toda uma aldeia. Então, eu acho que na psicanálise essa questão é muito complexa.
Todos nós temos uma potência de maldade. Deixa eu fazer só uma reflexão com vocês. Alguém que já parou para pensar o significado evidente, objetivo de maldade na malhação do Judas? Parem para pensar. Eu, quando era pequeno, malhei o Judas. Na minha época, se malhava o Judas, amarrando o Judas em carro. Andando com o carro pela rua, com o boneco do Judas. Veja, malhação do Judas. Veja a representação da gente dar paulada do boneco que representa Judas. A Moisés está aí para dizer para a gente no livro Judas. Judas, até hoje, é um dos nomes mais comuns entre a comunidade judaica. Judas. A Moisés tem um filho, Judas tinha, né, que ele faleceu, e, se eu não me engano, um irmão Judas. Para Moisés... Mas você extrapolou. Além de malhar, serrar, queimar, ainda esquartejava no asfalto, não é? Era. Não, eu não fazia tudo isso não, mulher. Não, mas Rosa, a nossa colega judia, e por isso que ela, sempre quando eu trago esse tema, ela se identifica. Mas, enfim, isso é incrível. Segundo a Moisés, a narrativa de Judas é uma das responsáveis pelo antissemitismo radical e pela banalização do mal. A ideia de um homem que traz Jesus com um beijo, veja, por 70 moedas, 30 moedas, traz Jesus com um beijo por 30 moedas, e Judas incorporou o quê? E quem é que traz Jesus além de Judas? A comunidade judaica. O povo judeu matou Jesus. Imagina o peso disso na Europa cristã a partir do século V. Então, eu acho que para a gente tentar diminuir essa potência da banalização da maldade, a gente tem que cada vez mais acreditar, primeiro, que a história ela também tem muito de construção, de narrativa, e está sempre aberto para recontar a história de uma outra forma, como lendo a Moisés e entendendo, na verdade, qual a relação de Jesus com a comunidade judaica, que não é nada dessa que se fala no Novo Testamento. E a outra questão é apostar na pluralidade. E aí vem o infamiliar de Freud. Apostar na ideia da convivência com a pluralidade, com o diferente, para que a gente não possa exacerbar o nosso ódio contra aquilo que supostamente a gente considera que nos ameaça. A gente está vendo muito isso no Brasil de hoje, aí é o link do livro de Jurandir, exemplificando, por exemplo, com aquela questão que houve no Recife, de um cidadão que deu um murro na boca numa mulher que ele suspeitou que fosse um homem trans entrando no banheiro. E ele pensou que fosse uma mulher trans. Suspeitou que fosse uma mulher trans, né? Entrando no banheiro, deu um soco nela. Essa é a questão que a gente tem que lidar com isso, gente. Tem que lidar com isso na contemporaneidade. Uhum. Caio, eu peço para vocês salvarem a gente. Tu traz uma pergunta dessa. Eu acho, pois é, eu vou deixar aberta. Vou abrir ainda mais. Caio que se segure. Mas, Caio, veja só, eu acho que a preocupação de Hannah Arendt é exatamente essa. Quem disse que você não pode ser o próximo a banalizar o mal? Quem disse que você não pode ser fisgado por alguma coisa desse tipo? Quem disse que você já não está agora, nesse exato momento, banalizando certos males? Não é? Eu acho que ninguém aqui, ou pelo menos se vão ser poucos, são ativistas da questão da mudança do clima. São ativistas, doam dinheiro, doam horas de trabalho em prol da luta pela manutenção das florestas em pé, do clima? Provavelmente não. Por quê? Aí os alemães diziam, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era assado, e está acontecendo isso. Alguns dizem que isso era cinismo deles. Outros acham que é possível que não soubesse. A própria Lena Riefenstahl, no documentário O Triunfo da Vontade, ela diz que não sabia, né? E outros também dizem isso. A gente também, diante da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente poderia dizer que não sabia que era para separar lixo.
a gente não sabia que era para votar no PV, a gente não sabia que era para ir para a rua e exigir uma série de coisas. A gente pode dizer que não sabia. Isso, de certa maneira, significa que a gente está sendo instrumento que banaliza um mal, né? Pois é. Só um minutinho, eu pediria que vocês falassem do microfone, porque aqui a gente está gravando. Aí você fala no microfone, tu quer falar? Por favor. Só para... Depois retoma. Eu acho que a gente já é esse. A gente já aceita que o bolsonarismo existe no dia a dia, no cotidiano, e a gente já aceita que essas pessoas elas são assim. E a gente já se adaptou a isso. Exatamente. E a gente já não faz nada com o colega do lado, com o tio do lado, com o amigo do lado, com... A gente já sofre com as pessoas do trabalho e a gente diz, não, essa pessoa é bolsonarista e é assim, e ela está me impactando hoje, ela já me impede de crescer no trabalho, ela já... na família... A gente já escuta, hoje eu numa conversa essa semana passada com meu pai, ele já diz, olha, porque fulano, se você for falar, você vai discutir com ele, não vai adiantar. Então a gente já está sendo essa pessoa que banaliza o mal que se instaurou no Brasil, na democracia e, enfim, já é uma coisa irremediável, irreparável. Uhum. Então já somos esse tipo de ser, né? Pois é. Tu pode esperar um pouco. Posso? Tá. Posso sim. Tem só uma coisinha a respeito do que se fala de Hannah Arendt, que eu queria colocar aqui. É o seguinte, a prisão de Eichmann passou por Recife, pelo aeroporto do Recife. Eichmann foi condenado pelo Tribunal de Nuremberg, mas com disfarce, com um documento falso, com o salvo-conduto da Cruz Vermelha, acabou se mudando para Buenos Aires, usou a conexão Buenos Aires, a conexão Montevidéu, e estava lá em Buenos Aires quando as forças de inteligência, os caçadores de nazistas e coisa e tal, o Mossad, que estava começando, conseguiram localizar Eichmann e foram lá pegar. Aliás, foi porque o filho de Eichmann se orgulhava muito de dizer que meu pai, e aí contava os feitos do pai. E aí, quando Eichmann foi sequestrado, era o Sesquicentenário da independência da Argentina, e aí ia ter uma convenção mundial, um feito mundial, um monte de chanceler e de chefe de Estado lá, e aí providenciou-se a captura de Eichmann, e Eichmann saiu de Buenos Aires para Israel, e não dava para ir sozinho, num voo direto, tinha que ter uma escala, dentro do avião oficial, junto com o chanceler. E tinha a história, vamos parar onde? Vamos parar no Recife ou no Senegal? Tinha que ter uma parada. E aí, é uma história que eu adoro, mas não tem nada de psicanalítico. Os agentes do Mossad eram bailarinas. As agentes do Mossad se apresentaram no festival do bicentenário da libertação da Argentina como bailarinas e coisa e tal. E aí capturaram Eichmann e levaram para Israel. E o julgamento foi importantíssimo, mas a sentença já estava dada. Eichmann foi condenado no Tribunal de Nuremberg, não foi executado, a morrer na forca. Como Rossi, como é o nome do cara o filme O Silêncio ao Lado, né? Zona de Interesse. No filme Zona de Interesse estavam discutindo. O general Rossi, que é aquele que é o personagem principal, estava discutindo em um momento a aquisição das câmaras de gás, no outro os testes com Joseph Mengele, assim, com Mengele, e o outro momento com Eichmann. E Eichmann não foi julgado
para ser julgado ou condenado. Condenado ele já tinha sido no Tribunal de Nuremberg. Eichmann foi levado a um tribunal porque, pela primeira vez, depois de 10, quantos anos? Foi em 1960. O Tribunal de Nuremberg foi em 48. Então, assim, depois de 12 anos, sei lá, depois de muitos anos, pela primeira vez, todas as vítimas do Holocausto se sentiam aptas para falar, se sentiram convocadas para falar. O que a Arendt viu, o que ela viu foi pessoas se mobilizando completamente para falar da sua posição de vítima traumatizada, sem nenhuma metáfora. Trauma era assim: eu tive que dar um tiro na minha mãe, porque se eu não desse um tiro na minha mãe, o tiro ia ser em mim primeiro, e coisa desse tipo. Todas as atrocidades nazistas. Hannah Arendt viu viu 200 testemunhas vivas falando sobre as atrocidades. Aquele tribunal serviu, o julgamento de Eichmann serviu para abrir a boca, dar voz a quem precisava ter tido voz. E é por isso que é tão importante. Acontece que a Arendt viu o ponto de vista dos alemães. Eles eram uma peça dentro do sistema. Acontece que, pelo outro lado, havia 200 testemunhas precisando falar. Perfeito. Fico até pensando com esse depoimento, né, se com tantos testemunhos, se ainda caberia dizer que ele seria uma pessoa comum, ou se os testemunhos só inflacionam a preocupação que a gente tem que ter com pessoas comuns, né? Ou seja, com todos nós, né? Porque a capacidade, quer dizer, quando Hannah Arendt diz que ele era provavelmente um bom pai, etc., etc., pensando no que acontece no filme A Zona de Interesse. É isso que é estranho. Como é que você concilia aquela tranquilidade, preocupação qual era? A gente vai ter que sair daqui, vai ter que montar uma nova casa, não sei aonde. Não, tenta ver se a gente se mantém aqui com a nossa piscina, com o nosso jardim e o campo de concentração ali do lado e as pessoas indiferentes. O barulho de tiro, né? Enfim, eu estava pensando aqui, quem mora no Rio de Janeiro, né, eu passei um tempo lá, em qualquer dos bairros que eu morei, a trilha sonora da madrugada, quando ia tomar água, era pei, 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 tum, tum, tum. Então, a gente convive com uma série de coisas. É claro que a banalidade de um Eichmann, que autorizava deportação, autorizava massacres desse tipo, fazia esses jogos de chantagens e essas opressões traumáticas todas, óbvio que é uma banalidade, é uma indiferença para um mal que está ali gritante na sua frente, não é? Tem uma diferença que tem que ser levada em conta. Mas ainda assim, o fato dele não ser fora dali, junto com seus iguais, uma pessoa da ordem, vamos dizer assim, de uma psicopatia, que é capaz de matar o próprio irmão, matar o amigo, matar a mãe e quem quer que seja, isso sustenta a tese da chamada banalidade do mal, não é? Então, nesse sentido, eu acho que é uma questão que a gente está o tempo todo com ela. Eu agora estou vivendo uma situação, por exemplo, em que eu estou num grupo, foi lançado uma questão sobre o sionismo, o governo de Israel atual, de extrema-direita, e a pessoa fez uma fala assim um pouco dura em relação a ele, assassinos, genocidas, etc. E uma pessoa do grupo judeu, com pessoas com amigos, irmãos próximos que estão no exército de Israel, disse que aquilo ali era algo que despertava muito gatilho, que pedia que as pessoas não falassem daquela forma.
E a gente ficou, bom, então a gente não pode falar do nosso sentimento em relação ao que está acontecendo com os palestinos, porque isso, de certa maneira, produz gatilho em algumas pessoas que podem até não apoiar o Netanyahu, mas tem irmãos, parentes, né? Tem pessoas sequestradas, tem irmãos no exército. Então você fica num palco de aranha, né? Você fica numa situação delicadíssima, entendendo perfeitamente que quem sabe aquele grupo deva servir apenas para discutir as questões de clínica, de teoria, mas por outro lado é como se a gente dissesse, espera aí, mas por que eu tenho que agora que me omitir em relação a algo que eu considero também um massacre, né? Só porque pessoas aqui vão se sentir com seus gatilhos, vocês estão entendendo como a situação é delicada? Você fica meio que preferindo se omitir mesmo daquilo ali. Preferindo dizer, vamos passar por cima, não vamos discutir isso não. Só que isso é silenciar. Isso é aceitar, de certa maneira, um mal sem denunciá-lo, né? E isso está um problema no grupo. Como é que a gente lida com isso? Né? Pode passar. Passar para vocês, a gente tem o quê? 15 minutos. Fiquem à vontade, mais perguntas, que a gente vai voltar a conversar. Vem cá, Eduardo. Bora. Bora pro caso clínico. Eduardo, vem para cá, Eduardo, por favor, para a câmera pegar você. A gente quase desiste, né? Tanta exigência, né, Eduardo? Não, eu sou Eduardo. Tem uma coisa... Vira para lá, Eduardo. Vira para lá, Eduardo. Vão filmar suas costas. Sei nem mais o que eu ia perguntar. Não, tem uma coisa que me intriga, claro que vocês trouxeram várias, e assim, eu acho interessante vir para um debate em que é difícil e é problemático pensar em blocos, né? A direita como se fosse um bloco hegemônico. Uhum. Quando você aproxima a lupa, você vê a complexidade que vocês tiveram chance de mostrar. Eu fico pensando assim, no grupo dos bolsonaristas houve uma arregimentação de pessoas as mais diferentes, né? Os ideólogos que pensavam princípios, que faziam palestras, você falou aqui em um deles, Lula, mas existia também uma classe média, uma classe de intelectuais e profissionais liberais, de pequenos empresários, né, de grandes empresários, uma dona de casa ali que, de repente, achou que o discurso, a narrativa capturou ela. Existiu também, existe, um grupo de periferia, né? Aquelas pessoas ali sem muitas perspectivas, com poucos pertencimentos, principalmente as pessoas de classe popular nas grandes metrópoles, e até pessoas mentalmente comprometidas, né? É impressionante isso. Lula falou daquela marcha das pessoas, situações que a gente ficava se perguntando, onde é que essas pessoas estavam que eu não via, né? Pessoas que se viram de chacota, mas enfim. A minha pergunta, que eu nem sei se vocês vão responder, nem sei se tem resposta, como é que um discurso que versa sobre pátria, família e religião é capaz de capturar grupos tão diferentes dentro da sociedade? Uma narrativa, digamos assim, que não tem nada de nova, se a gente olhar historicamente. Né? Uhum. Há outras perguntas, né? Porque a gente responde em bloco, aí a gente termina depois fazendo o encerramento, né? Esperar outras perguntas. Mais nenhuma? Pronto, eu vou falar bem pouquinho, o Carlinhos fala também do caso clínico. Eu acho que exatamente por isso, sabe, Eduardo? Eu acho que pátria, família, tradição é algo que, para um grupo, cai muito bem dentro desse universo que está se pensando do desmonte. Você veja que essa ideia é a mesma ideia da Europa. Só que na Europa é islamofobia, né? É o desmonte da Itália, o desmonte da França, devido à questão da invasão da imigração, da invasão da tradição, que era acabar com o primato do cristianismo, enfim. Então, esse discurso, diante de pessoas que sofrem, diante de uma conjuntura onde as pessoas sofrem pelo desmonte, pela fragilidade dos valores, você trazer a tradição, às vezes fica muito mais fácil de entender do que a defesa, por exemplo, da preservação da Amazônia.
Você pega um cidadão do patriarcado, pobre, humilde, que mora numa comunidade carente, desassistido por tudo, ele talvez entenda muito mais você dizer que seu filho está sendo sexualizado na escola por causa de uma obra de manipulação da esquerda, do que propriamente a importância de preservar a Amazônia ou qualquer outra coisa mais. Passar para Carlinhos, depois de Carlinhos responder tudo, falar do caso clínico, a gente vai encerrar. Eu continuo, Lula, assim, com dificuldade de responder uma pergunta como essa do Eduardo. Né? Eu fico perplexo. Assim, todo mundo aqui tem pessoas. Tem uma pessoa em particular da área da psicanálise, pessoa queridíssima, gentilíssima. Eu indicava pessoas para ela, as pessoas indicadas vinham me agradecer depois. Eu lhe devo uma coisa. Você ter me indicado para fulana de tal. Que coisa, que pessoa acolhedora, que pessoa isso, aquilo outro. Essa pessoa virou uma bolsonarista. De ir para a rua com roupa do Camisa do Brasil, aquele discurso odioso, etc, etc. Ou seja, eu não consigo saber qual é o código, né, para capturar ali. Né? Deus, Pátria, Família tem a coisa, vamos dizer assim, é um discurso que cria uma espécie de comunidade, cria uma espécie de todos juntos, né? Uma sensação de pertencimento. Mas tantos humilhados, ofendidos, degradados na vida estão ali votando, por exemplo, no grupo contrário a Bolsonaro. Né? Como é que a gente explicaria isso? Como é que a gente explicaria tantos outros destituídos também narcisicamente estarem fazendo esse voto? E olhe, a não ser que a gente diga, também o grupo de esquerda é um grupo com suas, vamos dizer assim, com suas visões messiânicas. Né? Por exemplo, agora mesmo eu vi um debate no ICL, se eu não me engano, aquele canal, uma pessoa, 2 homens e uma mulher, discutindo a agressão do filho de Lula à sua namorada. Aí a mulher, esquerdista. Não, porque eu achei muito estranho, o filho de Lula é uma pessoa tão simples, tão modesta, um bom moço. Ela, bocão, pernão, só em Big Brother, coisa e tal. Não sei, estou achando estranha essa fala dela. O mesmo discurso da direita quando culpabilizando a vítima. Né? O mesmíssimo discurso. É chocante, demora. Ela fala. E os 2 outros caladinhos continuam calados até o final. A gente tem isso na esquerda. O livro nunca sei o nome dela, né? O Fim do Homem Soviético. Né? As Veta, não sei das quantas. Né? Ela também mostra aquele mundo de nostalgia, de melancolia, por perder aquela sensação de comunidade que eles tinham. Então, para a esquerda e para a direita, a gente tem a possibilidade dessa isca fisgar, né, conseguir fisgar o sujeito. Mas ao mesmo tempo... Carlinhos, por isso que Jurandir disse, ele vai se pautar no extremismo de direita, mas o que ele fala cabe para os 2 extremismos. Tanto de esquerda como de direita. A paixão como um fator de alienação nessa perspectiva. Pois é, mas aí seria muito interessante poder ouvir Jurandir, né, com relação a... E essa expropriação narcísica, essa destituição narcísica, quando ela está presente e não conduz? Jurandir tem clareza que isso não é uma fórmula que seria líquida e certa para produzir a captura. Né? Que as hipóteses são úteis, não há dúvida. Mas dentro daquelas hipóteses a gente tem furos, né, nelas. Furos percebidos pelos próprios hipotetizadores, né? Como Jurandir, Contar e outros. E eu acho que essa imprevisibilidade, esse mistério da existência, esse só sei que nada sei, eu acho que é extremamente útil, extremamente civilizatório. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha respeito pelas singularidades humanas, né? Ou uma das razões da gente ter respeito. Essas pessoas do lado de cada da extrema-direita são pessoas cheias de saberes, cheias de certezas.
E eu acho que a gente precisa advogar a nossa dúvida, não perante eles. Perante eles a gente também tem que ser cheio de certeza. Tem essa de dar mole para extremista de direita, não. Mas na nossa comunidade, entre nós, eu acho que a gente precisa exercer essa dúvida, né? Essa dúvida metodológica, né? Eu ainda tenho um interesse, quem sabe um dia, de poder escrever sobre Freud para mostrar o método freudiano, que é um método de dizer o tempo todo. Chegamos onde chegamos, né? Mas fica óbvio que não andamos nada, fica óbvio que demos um mero passinho, que só pesquisas futuras. É o tempo todo dizendo que foi pouco, que ele nota que é pequeno. E a gente transforma isso em teorias que parece que explica tudo e mais um pouco. Eu acho que a gente tem que recuperar esse estado de espírito, esse ideal da dúvida, né? Até para poder advogar bem, até para poder administrar bem hipóteses que são muito interessantes, como essas que Jurandir e Contardo levantam, né? É isso. Pessoal, queria agradecer a todos, né, e a todas pela presença, esse espaço inaugural do Psicanálise Sem Fronteiras, e contando com a presença de vocês nos próximos. A gente não tem data para os próximos, vai ser uma coisa um pouco flutuante, mas olhando pelas mídias sociais, perguntando aos amigos, vocês vão ficar sabendo. Muito obrigado. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Lula. Eu agradeço.